Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos ao assunto de hoje do Visão 360, o universo das cooperativas sustentáveis, o papel da economia solidária na construção de soluções para os desafios socioambientais. Iniciativas que nascem da ciência, por que não dizer do protagonismo feminino e da experiência em projetos comunitários, mostram como é possível aliar impacto social, inovação e desenvolvimento econômico. Como cooperativas e organizações podem se tornar mais sustentáveis e competitivas? Quais os desafios para quem atua com gestão de resíduos? Educação ambiental. Para analisarmos este cenário, Visão 360 recebe a Diana Schwember, empresária integrante de um projeto que a gente vai abordar aqui, que é muito interessante, formado só por mulheres. Diana, muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Obrigada pelo convite, obrigada por nós termos essa oportunidade de compartilhar essa experiência que é de impacto positivo para as pessoas e para o planeta. E a gente até comentava antes do programa a importância da conscientização ainda, estamos em 2026, de um assunto como sustentabilidade. É um processo educativo. Eu achei que a gente já estava mais avançado, mas em alguns aspectos estamos engatinhando. Essa é a verdade. Bom, daqui a pouco a nossa pauta, porque antes tem as informações, as notícias do dia no Momento 360. O setor de turismo no Brasil registrou crescimento de 4,6% em 2025 e alcançou o recorde histórico. Foi o 5º ano consecutivo de expansão das atividades turísticas no país. O avanço foi impulsionado principalmente pelo transporte aéreo, hotéis e serviços de reservas. O desempenho coloca o turismo bem acima do patamar pré-pandemia. O Aeroporto Internacional Salgado Filho retomou em 2025 o volume de passageiros registrado antes das enchentes que fecharam o terminal por 5 meses, lembrando da tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2024. Ao todo, mais de 7.500.000 embarques e desembarques foram contabilizados, superando os números de 2023. A recuperação ocorreu pouco mais de um ano após a abertura, ou a reabertura, Dezembro foi o mês de maior movimento do período. E fechando o Momento 360, o ministro Dias Toffoli ordenou que a Polícia Federal envie ao STF o conteúdo completo de celulares e mídias apreendidas na investigação do caso Master. A decisão ocorreu após relatório pericial citar o nome do próprio ministro em mensagens encontradas em aparelho ligado ao empresário Daniel Vorcaro. Toffoli nega a relação pessoal ou financeira com o investigado. A determinação amplia a coleta de provas e aumenta a pressão sobre sua permanência como relator do caso. Uma das últimas atualizações dá conta de que o ministro emitiu uma nota oficial dizendo que sim, era um dos sócios do empreendimento que tinha relação com Daniel Vorcaro, com o Banco Master, aquele resort, mas que ele não era um dos gestores, um dos administradores, o que é vedado pela legislação brasileira. Vamos ao intervalo, em seguida voltamos falando sobre sustentabilidade, um projeto que reúne só mulheres. E que resultados vem apresentando, hein? E o que estamos aprendendo com este assunto?
já já aqui no Visão 360. O Visão 360 de hoje fala sobre o ramo das cooperativas de sustentabilidade, atuação ambiental e, mais especificamente, um projeto formado só por mulheres, Apoena. O nome não é convencional, eu reforço aqui a nossa convidada de hoje, Daiana Schwember, empresária, uma das fundadoras deste projeto, Apoena, formada em, ciências biológicas, mas assim com um vasto caminho pela pedagogia. Vamos ter tempo para abordar tudo isso, mas para começo de conversa, Daiana, Apoena, o que significa isso? Apoena, ela é uma palavra tupi-guarani que significa aquela que enxerga longe. Então, quando nós formamos a empresa, nós criamos um nome, né, que demonstrasse o nosso compromisso com o futuro e também, como essa empresa foi construída para gerar impacto positivo, que a gente trouxesse isso na identidade da empresa. A minha sócia é manauara, né, então ela trouxe essa palavra lá de Manaus para que a gente pudesse utilizá-la aqui. Então, ela tem um fonema diferente, né? E é para, assim, a gente vendo o nome em si tende a achar que é uma sigla. Eu, inclusive, achei que era. Mas não, tem uma explicação dada agora pela Daiana. E mais do que a explicação do nome, agora eu queria a explicação da instituição em si. Que serviço ela presta? Então, a Apoena é uma empresa, apesar de ter Apoena socioambiental no nome, né? Então, parecer que não é, mas ela é uma empresa formada por mulheres desde 2015. E nós trabalhamos com soluções para sustentabilidade, para empresas, para cooperativas, para o poder público. Nós trabalhamos com essa parte de diagnóstico e também mapeamento de maturidade nas ações de sustentabilidade. Aí vai abranger a questão ambiental, social e de governança, hoje é muito alinhada ao ESG. E também com ações dentro dos eixos ambientais, algumas práticas nós também realizamos, e também no social, com alguns projetos alinhados à comunidade. Quando a gente fala em ESG, Daiana, a gente fala para um público diverso aqui, tá? Então, eu gostaria que você desse uma pincelada, o que significa isso? O ESG, ele não é um termo relativamente novo, né? Ele vem desde 2004. Ele foi uma construção, então, da ONU com o Banco Mundial, justamente para que a gente pudesse trazer essa pauta para as empresas e para os negócios, entendendo que isso pode ser transformado em métrica. Então, quando a gente fala em ESG, a gente está falando sobre as empresas olharem e analisarem seus riscos futuros, porque a gente sabe que a gente vive num ecossistema. Então, na enchente, ocasionou várias questões econômicas de impacto, né, para vários empreendimentos e empreendedores. Então, isso tem que estar no radar das pessoas, já que nós moramos numa região que pode acontecer isso novamente, entre outras frentes, né? Até, por exemplo, no agronegócio, a questão do aquecimento global tem que ser um alerta. Então, o ESG é essa análise de risco, quando a gente olha os riscos ambientais, os riscos sociais que aquela empresa pode ter no futuro e também os de governança. E a gente pensa ações de curto, médio e longo prazo, justamente para se preservar, para se prevenir e antecipar isso. É um assunto que ficou mais em voga com tudo que nós enfrentamos aqui no estado, ou não? Sim, no mundo, né? O ESG, ele, desde 2004, mas ele ficou mundialmente conhecido em 2020, né? Pós-pandemia, quando o maior investidor, né, que é o Larry Fink, ele traz uma carta aos investidores, aos acionistas, aos empresários mundiais, alertando que o risco ambiental é real e de saúde. E se as empresas não se atentarem a colocar isso como uma pauta importante, pode ser que isso no futuro acabe com o negócio, como aconteceu muito na pandemia. Muitos negócios não sobreviveram, assim como na enchente também. Então, ele diz que quando a gente cuida da comunidade e do ambiente, automaticamente uma empresa que é inteligente, ela vai cuidar do seu negócio, porque ele precisa se alimentar, né? É um ciclo, né, virtuoso. Então, tu cuida da comunidade, cuida do planeta e isso automaticamente volta para o teu negócio em formato, então, de lucro. Uma palavra que foi mencionada pela Daiana, que ficou muito aqui presente, maturidade. E a gente aqui no Brasil, às vezes demora para entender os processos. A questão socioambiental, a questão de sustentabilidade, é um processo, né? Aplicado
as famílias, as empresas, instituições governamentais ou não. A gente está em que grau de maturidade para entender estes assuntos? Acho que a gente está na primeira infância. É mesmo? Tão atrás assim? Sim, nós estamos, porque nós temos uma metodologia, nós temos algumas normas, porém não existe uma obrigatoriedade. E a gente sabe que o empresário, ele tem essa coisa que foi dita há muito tempo, que o impacto social dos empresários é gerar emprego, que na verdade hoje já cai por terra, porque a gente sabe o quanto que acontece nos negócios de rotatividade, né? As pessoas não ficam mais se a empresa não é legal, se ela não tem, além do plano de saúde, coisas obrigatórias, o que mais os negócios oferecem. Então, isso está acontecendo um problema muito sério de esvaziamento do CLT. Isso é real. Então, o que os negócios estão fazendo para cuidar das pessoas? Então, esse nível de maturidade, ele tem que vir anterior, né, às obrigatoriedades. E hoje a gente está vendo que somente isso é obrigatório. Então, as empresas que estão se atentando a antecipar esses riscos, elas estão retendo os seus talentos, estão tendo uma melhor visão na comunidade, a sua marca está sendo mais validada, os investidores chegam mais próximos, né? Então, esse processo de cuidado com o planeta e com as pessoas é o que está dando destaque, mas a gente entende que é um grupo pequeno ainda que vê esse processo como importante para além da obrigatoriedade. Mas isso, nesse nosso cenário, está muito distante do que a gente vê no resto do mundo? Não. Infelizmente, não. É mais ou menos a mesma. O que a gente não tem no Brasil são políticas públicas de obrigatoriedade. Só que se eu disser isso, muitos empresários vão dizer assim, bom, mas é mais uma coisa para me adequar. Né? Então, também fica complicado. Por isso que eu falei que tem uma questão da sustentabilidade ambiental que a gente precisa quebrar, que é aquela antipatia, né? Os ecochatos, né? Tá acabando com o progresso. Não, a gente precisa entender que quando a gente cuida do lugar onde a gente vive, né? Porque a gente depende dele, eu sempre digo, uma empresa que produz refrigerante, a matéria-prima dela é água. Se não tiver água, não tem como produzir o refrigerante. Então, a gente precisa entender, às vezes tem empresas que é prestação de serviço. Qual é a principal mão de obra? As pessoas. Se as pessoas estão adoecidas, se elas têm aquele espaço de trabalho como insalubre, ela não vai ficar. Então, a gente precisa cuidar do nosso capital, digamos assim. Então, isso faz parte do ESG e é um investimento a longo prazo. Então, mesmo que inicialmente seja um investimento, né, para algumas frentes que vai se custar algum recurso, mais adiante isso retorna, mas tem várias coisas que os negócios podem começar hoje e que não tem grandes custos ou custo zero, mas precisa fazer um diagnóstico para conhecer a sua maturidade, precisa estar analisada, né? Precisa fazer aquele teste, eu brinco, né? Do meu tempo, teste da capricho, sabe? Assinalar uns pontinhos, dizer em que momento que tu tá. E a gente consegue pensar numa ação de curto, médio e longo prazo, inclusive de investimento. Zero, muito investimento, enfim. E quando a gente fala da Apoena, da instituição em si, é formada por mulheres. Por quê? Quer dizer, não é só a questão por que mulheres, mas por que só mulheres? Quando nós construímos a Apoena, né, então em 2015, que ela se formalizou como empresa, anterior a isso, nós éramos mulheres que trabalhávamos em universidades, né, em incubadoras tecnossociais. Então, nós nos conhecemos através de eventos de incubadoras tecnossociais, de economia solidária, e nós sabemos que o projeto ia em algum momento acabar nas universidades. Então, nós construímos um grupo de trabalho de mulheres, porque eram majoritariamente mulheres. E nós queríamos criar um ambiente diferente de trabalho. Assim como tem várias empresas formadas só por homens, nós queríamos uma empresa formada por mulheres. Então, essa gestão nós queríamos fazer com mulheres. E nós construímos a empresa, então, inicialmente com 4 mulheres. Hoje nós somos 3 mulheres e mais 3 consultoras. E nada contra homens, né? Mas nós queremos, acho que, uma reparação histórica, assim, de dar oportunidade de talento para outras mulheres. Nessa área que também valoriza muito a questão masculina, né? Então, consultores da área ambiental ou de ESG. Então, nós queremos dar prioridade para essas mulheres. E nós estamos falando de quanto tempo de estrada? 10 anos de estrada. 10 anos já, uma década. Muita coisa se consolidou, muitos sonhos ainda estão por ser realizados, certamente. Sim. Mas o que dá para destacar deste caminho? Vocês viram progressos, vocês viram realizações, feitos que vocês não imaginavam que poderiam ser concretizados? Acho que um dos pontos é exatamente isso que tu trouxe, né? Acho que um dos legados e uma das coisas que a gente ressalva como muito importante é o ambiente de trabalho. Nós temos um ambiente de trabalho que ele é acolhedor, que ele é diferenciado, né? E acho que nós construímos isso, a Apoena é um espaço diferente de trabalho. E o outro ponto é que
aquele sonho inicial de ter uma empresa que gerasse impacto positivo, que na época nós também não conhecíamos muito o nome, ninguém era empreendedora, né? Eu imagino, das ciências biológicas, né? A minha sócia das ciências sociais, a outra da gestão ambiental. Nós fomos empreender de maneira muito empírica e muito na nossa intuição e desejo de gerar impacto positivo. Então, nós queríamos uma empresa para fazer isso. Hoje, a gente sabe que o nome disso é um negócio de impacto, né? Ele é um negócio de impacto, isso já tem uma nomenclatura. Mas o nosso sonho inicial, ele se concretiza, porque todos os serviços que nós realizamos, eles geram um relatório de impacto. Nós mapeamos isso inicialmente, né? E tem o depois. E nós devolvemos isso, então, para os nossos clientes. E isso é o que nos deixa muito feliz, porque tem uma transformação. Inclusive, um projeto que eu destaco, que nós trabalhamos em parceria com o Poder Público, que é em Canoas, nós, em 3 anos e meio, atingimos mais de 100 mil pessoas na cidade. 100 mil? 100 mil pessoas com educação ambiental, que aí é um outro sonho que daí é muito meu, assim, que é trabalhar com educação ambiental de maneira remunerada. Porque sempre foi uma questão que era ONG, alguém que faz voluntário. Não, é o nosso trabalho, exige um conhecimento, uma metodologia, a gente precisa ir a campo, conversar com as pessoas, né, fazer um relatório. Então, isso tem que ser remunerado. Então, eu acho que isso é um ganho nosso, de entender que o nosso trabalho, ele tem um valor e nós conseguimos viver dele, todas nós, né? E a própria formação, né? Nós estamos falando de uma professora, você dá aula também, né? Não, mas você dá aula na universidade. Na universidade, em MBAs de SG, né? E de cooperativas sustentáveis, justamente para levar essa parte teórica para a prática dos negócios. Sim, e na sua formação tem a graduação? Graduação, as ciências biológicas. Eu tenho formação magistério, inicialmente técnico, nas ciências biológicas. Eu tenho uma especialização em educação ambiental e também na psicopedagogia. Sou formada em ciências sociais também, porque eu fiz uma segunda graduação, mestrado em saúde e desenvolvimento humano e o doutorado em memória social e bens culturais. Por isso que Ou seja, é só para ressaltar o porquê dela falar, não, um trabalho remunerado e tem que ser, e muito bem remunerado, porque daí sai uma matriz que ela vai ser replicada, que é um trabalho que precisa, como todo processo educativo, ele tem uma origem, mas ele precisa ser replicado nas mais variadas etapas, na escola, nas famílias, né? Na sociedade de uma forma geral. E a gente brincava até, em outra circunstância, né, que a Daiana, por tudo que ela investiu em conhecimento, ela deveria ter 300 anos. Sim. O que é só... Brincadeiras à parte, o que é só um selo de qualidade para dizer o seguinte, não, isso merece ser reconhecido, inclusive com remuneração. Mas dentro da Apoena, nós temos pessoas ligadas à biologia, mas em outras áreas, né? Sim, gestão ambiental, ciências sociais mesmo. Nós temos psicanalista, né? E são essas áreas, por isso que a gente fala que é o socioambiental, eles não trabalham de maneira separada. Sim, porque tem que ter uma integração, né? E aí, do ponto de vista prático, inclusive eu perguntei já em outra oportunidade, como é que funciona? Quem precisa desses serviços e como é atendida essa instituição, essa organização, seja pública ou não? Nós, inicialmente, tentamos entender qual é o problema, né? Então, pode ser um problema que eu nem sei qual é o meu problema, mas eu preciso mudar. Eu entendi que a sustentabilidade é importante. Então, nós vamos lá e construímos um diagnóstico. A gente faz realmente um panorama, assim, um raio-x que eu brinco, né? Então, nós vamos lá fazendo todos os exames e o raio-x. Esse raio-x, esse diagnóstico, ele vai gerar aquela maturidade, ou entendimento de que ponto eu preciso atacar mais rápido. Tem pontas, como eu falei, que são muito urgentes, que são as questões que envolvem ambiental de legislação, ou a questão social até, de processos, enfim, quando é alguma questão mais com os colaboradores, ou outras que é porque eu quero gerar impacto positivo na minha comunidade, né? Na questão de governança, a gente só faz um panorama, principalmente na área de transparência, mas quando a gente não atende algum serviço, por exemplo, na área ambiental, nós não fazemos aquelas emissões, né, do gás de efeito estufa, né? A gente não entrega esse tipo de avaliação, mas a gente tem empresas parceiras que nós encaminhamos, né, para serem feitas. Outras frentes nós já realizamos, por exemplo, PGRS, acompanhamento de gestão de resíduos, entre outras frentes. A gente faz esse diagnóstico e entrega. Bom, a gente pode parar por aqui, assim como nós também podemos construir relatórios de sustentabilidade, né, fazendo um passo a passo de acompanhamento com comitês, formar comitês de sustentabilidade dentro dos negócios, ou a empresa nos chama, a cooperativa, para que a gente execute um projeto
dentro de uma frente, ou social ou ambiental. Então, por exemplo, né, pegando um que nós realizamos, que uma empresa, ela atua numa região, num bairro, onde tem 2 escolas. E ela queria muito trabalhar essa questão de educação ambiental nas escolas, porque os filhos dos funcionários estão lá. Então, nós temos um projeto de educação ambiental com essas 2 escolas de acompanhamento, tanto na formação de professores, quanto também na realização de atividades voltadas para a Escola Lixo Zero, que são aquelas escolas que fazem a correta separação de resíduos e encaminham, então, os recicláveis para a cooperativa, o rejeito vai para o aterro sanitário e tem compostagem na escola. Então, a gente cria indicadores tanto de formação, mas quanto de não geração de lixo, né? Você falou antes do poder público, de políticas públicas, né? É falta de vontade, é falta de dinheiro, é falta de conhecimento? Acho que falta de conhecimento não, porque nós estamos, né, com várias questões práticas vivendo na pele, né, da pior maneira possível. Basta olhar, né, pela janela ou sair à rua, né? Tem uma questão de negação, às vezes, da realidade, de não entendimento que esses eventos que estão acontecendo, sim, têm a ver com as nossas péssimas escolhas até aqui. Então, a gente, sim, é responsável, a gente precisa fazer alguma ação. Acho que tem que ter um investimento, então pode ser que queira negar essa questão de investimento, mas tem um ponto que, quem sabe, é a falta de conhecimento técnico de pessoas que estão lá na ponta. Isso sim, não de conhecimento da necessidade, sabe? Mas de conhecimento técnico. Hoje, pensando em referências de política pública, de alguém que leve essa pauta. Não conheço ninguém que leve. Tem várias pautas que são levantadas, né? E da questão ambiental ou da questão de, vamos começar a exigir algumas frentes, né, nos empreendimentos. Como eu falei, não é para complicar a vida dos empresários, não, dá possibilidades até de acesso, de melhoria de crédito. Isso acontece muito fora do país. Tem isenção de alguns impostos, melhoria de crédito, outros financiamentos, né, para serem feitos. Existe uma frente para isso que incentiva os negócios a serem mais sustentáveis. Isso, de alguma maneira, vai gerar um impacto positivo. E até para as prefeituras municipais, estado e país, quando a gente... O Brasil, ele é, digamos, faz o tema de casa na questão da energia elétrica no sentido de alternativas, né? Então, outras alternativas mais sustentáveis, como fotovoltaica, né? Energia solar, eólica, já faz isso. Mas ele poderia expandir ainda mais para os negócios. Tem cidades que já têm IPTUs verdes. Então, se tu faz a compostagem na tua casa, tu comprova, tu encaminha corretamente o resíduo, tem energia solar, tem cisterna, tu vai juntando esse dossiê, entrega, faz um cadastro e tu tem isenção, né, de uma taxa, diminui lá uma porcentagem do teu IPTU. Então, tem frentes de incentivo que a gente pode começar, mas precisa de alguém técnico para começar a trazer essas pautas para que vire uma política pública mesmo, né? Interessante porque... o incentivo, muitas vezes, vem daí. Do econômico. Né? O consumidor, né, acaba se tornando um parceiro dessa iniciativa a partir do momento que ele tem algo que ele possa dizer, eu estou economizando também. Isso. Ao mesmo tempo, tem a questão do empresário, por exemplo, que talvez não queira investir porque, o que eu quero com a empatia da minha empresa com a questão da sustentabilidade? Eu quero o lucro. Talvez este número de empresários esteja diminuindo, mas ainda existe muito. Quem seja resistente a investir neste assunto. Estou errado? Sim, eu percebo que se tem um maior entendimento das vantagens de ter uma marca, né? Por que move as pessoas? É essa visibilidade, né? Então, acho que vem uma nova geração de pessoas que estão ocupando cargos de poder, então que para eles é muito importante ter uma valorização da marca, a marca ter crédito, ter uma credibilidade, ser diferenciada no mercado. E isso faz com que ela seja diferenciada, né? Quando tu mostra os números das pessoas que essa marca impacta e também das questões ambientais. Então, isso a gente consegue fazer a partir dos cálculos, dos projetos, enfim, do diagnóstico, para que esse empresário consiga demonstrar isso para a sociedade, né? Quanto que a gente está impactando? A gente trabalha muito com eventos lixo zero, né? Então, tem um evento que nós realizamos que é a maior feira de brechós do sul do país. No final do evento, que inclusive vai acontecer em maio, né? E no final do evento, a gente apresenta todos os indicadores de impacto no ambiental, mas também no social, quantos catadores foram beneficiados só com aqueles resíduos do evento, né? Quando a gente deixou de tirar do ambiente de matéria-prima de árvore para fazer o papel. Então, a gente faz todo um cálculo, assim, inclusive de emissão de gases do efeito estufa. Quando aparecem números, que são coisas mais palpáveis, que vocês notam ama, que tem... Né? Vocês notam diferença? Porque Sim. Eu não sei se é impressão minha, então, eu preciso ver, é que nem quando criaram o impostômetro. Isso. Que as isso pessoas, aí. assim, cobram muito, são muitos tributos, não sei o que lá, mas quando aparece aquele número, não, como é que é? Eles cobram tudo.
assim, parece que bate realmente a realidade na porta, né? Olha, isso aí está acontecendo. É como a gente ganha muitas vezes o contrato, apresentando, né, os números de outros eventos, de outros serviços, e quando a gente apresenta isso, nós já somos automaticamente contratadas para o próximo serviço. Então, nós somos já... Bom, não, a gente quer vocês de novo no próximo, porque a gente vai aumentar essa meta. Acho que cria até um ranking assim de meta. Bom, nós vamos melhorar isso ainda, nós vamos conversar mais com as pessoas. E no caso de vocês, não é que apareça ali propaganda, né? Que a Poena tem uma peça publicitária, não, o trabalho já é a propaganda. Sim. As pessoas vêm até vocês pelo contexto, pelo que sabem que vocês já fizeram. Nós estamos 10 anos no mercado e pode ser que poucas pessoas nos ouviram viram nossa marca porque nós não temos essa questão do marketing de fazer em grande escala, porque a gente entende que a sustentabilidade é de algumas pessoas ainda, né? Então a gente tenta conversar com alguns empresários, enfim, mas o nosso maior, digamos que cartão de visita são os indicadores que nós realizamos de parceiros muito robustos de grandes marcas que nos indicam. Então nós nunca procuramos trabalho, eles sempre vieram por indicação de outras empresas, assim. A questão social ela é muito importante. Quando a gente fala em cooperativas, né, a gente está falando não só de pessoas, mas de famílias inteiras, né? Não só de pessoas, não pessoas isoladas, né, que fazem aquele trabalho, mas famílias inteiras que dependem daquilo. A questão social ela é preponderante quando a gente fala em sustentabilidade e cooperativas especificamente, ou não? Acho que sim, porque a própria cooperativa ela se forma dessa união de pessoas, né? A formação inicial da primeira cooperativa no mundo, né? Acontece lá na Inglaterra, ela se forma justamente de pessoas que não estavam felizes com aquilo que estava posto, né? Então, elas trabalhavam muito, recebiam muito pouco, e foi a partir dessa revolta, digamos assim, de entender que elas poderiam mais, elas se unem para fazer uma cooperativa. E esse processo de trabalho coletivo, de valorização das pessoas, de cuidado com o produto que elas vendiam, é sustentabilidade, porque a gente pensa também que sustentabilidade é a árvore, é a Amazônia. Não, a sustentabilidade são as pessoas, e a partir do cuidado com as pessoas é que todo o resto faz parte, né? Então, sim, acho que a cooperativa, ela já é sustentável. Quando a gente tem uma cooperativa de verdade, que a gente tem uma gestão que ela é transparente, ela é uma gestão que ela é pautada no cuidado com as pessoas, na melhor qualidade de vida das pessoas, porque todas as cooperativas elas se formam disso, para que todo mundo seja dono, né? Então todas as vozes são ouvidas, e isso já é sustentabilidade, as pessoas não se dão conta. Quando a gente pega a fundamentação de cooperativas, não, é bom para todo mundo, né? Muitas vezes aquilo sai do papel de uma forma desvirtuada. E aí nós temos alguns exemplos aí de cooperativas que acabaram não dando certo. Enfim. Mas não é cooperativa, gestão. Né? É a pessoa que está lá. Não é a proposta Exato. em si, é a forma como é conduzida, né? E nesse caso aqui, tantas e tantas famílias que dependem, né, de uma atividade como essa. Assim, até para ter um número, né? As cooperativas de catadores, elas foram formadas e tiveram, digamos que esse incentivo a partir da política pública, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a política de 2010, que é a 12.305. Então, essa política pública, ela é a única no mundo que prevê a contratação de cooperativas de catadores e catadoras para a gestão de coleta seletiva nas cidades. Ela prioriza, inclusive. Então, ela fala sobre o fim dos lixões, né, incentivo para aterros sanitários. Ela fala sobre responsabilidade compartilhada, ou seja, todos nós somos responsáveis pelos resíduos que nós geramos, né? Poder público, mas nós consumidores, a indústria, enfim. Ela fala também sobre a questão de logística reversa, que são vários programas que hoje a gente vê cada vez mais, sobre a questão de incentivo, então, à coleta seletiva e à correta separação dos resíduos, enfim, né? Mas as cooperativas, então, começam a receber esse incentivo, porque existiam muitos catadores individuais em associações que não eram formalizadas, então as pessoas tinham um trabalho muito precarizado, não se falava sobre EPI, não se tinha uma legislação vigente, então hoje as cooperativas elas executam dentro de uma licença ambiental, né, de uma licença de operação, então isso também, EPI, então isso ajuda a qualidade de vida do catador, mas infelizmente no Brasil existem mais de 1 milhão de catadores. Tem um dado, 1 milhão? 1 milhão. Tem um dado até do Movimento Nacional dos Catadores que fala de 1,5 milhão, mas infelizmente só 10% estão organizados. Então, as cooperativas de catadores... Desses 1 milhão, só 10%? 10%, infelizmente. Puxa.
Porque existem muitos catadores individuais, que aí tem o catador que sustenta a família e tem aquelas pessoas que têm uma questão de saúde, né? Ou são usuários, enfim. Então, esse a gente não chama de catador, né? Tem uma questão que também, catador... Sim, que na verdade, se são usuários, eles vivem daquela coleta. Mas por um dia a motivo dia. que não é tanto de família, enfim. Então, também para a gente separar, porque às vezes as pessoas, elas têm... Esses catadores são muito estigmatizados, né? Então, na verdade, tem catadores individuais que não querem fazer parte de cooperativas porque não se sentem pertencentes, mas tem pessoas que catam na rua por um outro motivo, né? Mas os catadores, eles são... existe eles são da Classificação Brasileira de Ocupações, né? A CBO, desde 2002 como profissão. Então, eles já são, né? Então, eles têm lá, digamos que, um valor que deveria receber, de salário básico, eles são considerados profissionais desde 2002. E esse trabalho, as pessoas não chegam na cooperativa para cuidar do ambiente, elas chegam na cooperativa por uma necessidade de trabalho e renda, e a cooperativa, ela tem aí, sim, das cooperativas de catadores, um papel fundamental na inclusão social. Porque muitos trabalhadores que estão lá não conseguiram terminar o ensino fundamental, eles são, enfim, ex-presidiários, estão cumprindo alguma questão, enfim, né? Então, muitas mulheres mães solo, né? A maioria das cooperativas são formadas, 70% por mulheres, e são mulheres chefes de família, então é o lugar onde elas conseguem chegar mais tarde, se tem que levar um filho na escola, se faltar, tem um acolhimento diferenciado. Então, acaba sendo um espaço social muito importante. Nossa, é dignidade. Essa é a palavra que eu melhor encontro para resumir uma situação de alguém que se coloca no mercado exercendo essa atividade que é tão importante para a sociedade. Eu tenho que fazer um intervalo e já a gente volta falando de Apoena, da sustentabilidade, cooperativas de sustentabilidade e educação ambiental com a Dayana Schwenber. É rapidinho, a gente já volta. O Visão 360 de hoje recebe a empresária Dayana Schwenber. Empresária, esse nome, né? Mas na verdade professora, né? Uma professora, porque a atividade dela, desde lá, quando ela era recém-formada, que era professora de escola, passou a ser professora universitária e hoje ensina a questão ambiental, mesmo estando à frente aí da Apoena, né? Essa instituição que a gente falou, formada só por mulheres. O nosso assunto hoje é o ramo de cooperativas, sustentabilidade e educação ambiental. Uma eterna professora, porque ensinar é isso aí mesmo, né? Entender os processos dentro daquilo que a gente chama de respeito ambiental, aquilo que a gente está vendo hoje, que a gente está sofrendo tanto com as transformações, né? É saber obedecer os limites, coisa que a gente não está fazendo. E um evento muito importante, que foi a COP30, teve a participação de muita gente daqui, inclusive de vocês, né? E eu queria uma visão muito local, muito peculiar, porque a gente acompanhou à distância, logicamente, a repercussão na imprensa, do que é discurso e o que é realidade, na opinião de vocês, de tudo que foi falado lá na COP30? Acho que a COP30 é um evento, um evento muito importante, e todas as COPs são, nos dá a oportunidade de trazer essa pauta ambiental no nosso país. Então, quando veio a COP30, né, nós recebemos a notícia que ia ser em Belém, nós ficamos muito felizes porque dá a oportunidade às pessoas de fora virem conhecer realmente a nossa realidade. Durante o evento, acho que é bem importante falar, ele era um evento democrático, né? Eu fui, óbvio, pela minha adesão à pauta, enfim, meu trabalho, mas era um evento democrático, qualquer um de nós poderíamos participar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante e é um ponto muito positivo. Todas as palestras que eram abertas ao público, elas tinham, né, um viés, e foi dito isso muito. Eu fui uma das palestrantes, né, num espaço que falou justamente sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, que era para ser de uma forma muito didática, porque justamente para a gente conseguir, de uma maneira popularizar esses assuntos que às vezes parecem tão distantes, sabe? Mudanças climáticas, sustentabilidade. Então, a gente precisava levar isso de uma maneira prática e com ações de reconstrução, né, aplicáveis. Então, isso foi muito importante. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo.
acho que o ponto que não ficou tão legal, que nós ficamos frustrados, é que nós tínhamos várias ideias de pacto, né? De países, principalmente os maiores geradores de poluentes, né? Os maiores emissores. E nós não conseguimos o que nós queríamos, que era aquele pacto, né, de emissão. Então, ele foi um evento que foi importante pelas discussões, nós avançamos em algumas frentes, mas mesmo assim, quem produz demais, quem produz a mais, não se colocou como alguém que vai finalizar, vai diminuir, de fato vai fazer a diferença. Como eu falei, o Brasil ele já faz muitas coisas na área de sustentabilidade. Nós temos uma biodiversidade enorme, a gente precisa manter ela, preservar ela, a questão potencializar ainda mais a energia solar, entre outras frentes de sustentabilidade. O Brasil já faz o tema de casa. E nós recebemos as pessoas aqui justamente para dar uma apertadinha, né? Vamos lá, galera, o que vocês vão fazer? Todo mundo. E não rolou. Né? Então, essas pessoas não se comprometeram, os países não vieram para se comprometer, eles vieram realmente para fazer mais lobby. Então, o que nós vimos na COP foi muita gente fazendo lobby de empresas para dizer que são sustentáveis. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Isso é uma coisa, na verdade, que vem me chamando a atenção. Tem muitos eventos que eu vou, que eu enxergo grandes poluentes em palcos, né, apresentando frente de sustentabilidade. E a gente sabe que não é bem assim. Então, infelizmente, essa parte ficou, acho que, frustrante para muitas pessoas, de ver grandes poluidores ou grandes países que deveriam puxar à frente da pauta, ou pelo menos se comprometer um pouco mais, né, ser um pouco mais honestos, assim, ou criar algumas ações, né, imediato, porque tem recurso e incentivo, não fizeram o seu tema de casa. Nós fizemos, eles ainda não fizeram. Na questão desses países, tem ainda um agravante de que muitos dos recursos, inclusive que nós dependemos, vêm desses países, Sim. né? Que eles investem justamente com essa ótica da preservação, da sustentabilidade. É o crédito, né? É o crédito. E tem gente botando o pé no freio. Quer dizer, não afeta somente o país dele, que já é emissor e que de repente ele está com o pé no freio. Afeta o contexto inteiro. Exato, porque essa questão da COP, ela é um evento mundial onde a gente discute ações mundiais. Mesmo o teu país pode ser que compre créditos de um outro país, como o Brasil, né? Então, eu sou um grande poluidor, mas eu tenho créditos lá no Brasil. Eu incentivo, eu invisto muito dinheiro em projetos, né? A gente vê isso muito, né? De biodiversidade lá na região norte do país, então é enorme. Mas, assim, nós vivemos num globo. O que eles não fazem lá reflete aqui. Claro. Então, eu acho que isso é uma questão que as pessoas precisam lembrar. Nós vivemos uma questão muito... sei lá, do imaginário da aula de geografia, onde é delimitada, que é o Brasil, ali a Argentina. Não, nós vivemos num globo. Então, o que acontece no Brasil, se a gente não cuidar, afeta a Argentina, afeta toda a América Latina, toda a América, enfim, e assim, todo o mundo, né? Todos os países. Aquela ideia de que o problema não é meu, o problema é dos outros, isso a gente pode pegar nos casos mais próximos aqui, é a questão do lixo mesmo. Isso, né? a dengue, né? O lixo meu vizinho tem uma piscina que ele não limpa. Entendeu? E outra, eu não separei o lixo, mas o lixo, a partir do momento que ele virou lixo na minha casa, já o problema não é meu, Exato. O problema é de quem vai recolher o lixo. E não é assim. Essa educação, ela tem que ser de currículo escolar, ela tem que ser de política de governo, ela tem que ser das famílias. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Como é uma questão que a gente precisa urgentemente iniciar, eu penso que se a gente esperar cada cidadão e cidadão fazer a sua parte, não vai ter aquela consciência, né? Como eu falei, eu sou dessa área porque eu tive incentivo dos meus pais desde pequena, eu tenho uma outra relação com o ambiente, enfim, mas são os meus pais. Se a gente esperar isso das pessoas, né? Eu acredito que a gente vai mudar quando o país assumir isso como uma política pública de educação e que seja obrigatório. E não só a teoria, mas a prática de como nós transformamos a nossa comunidade. De novo, né? O pensar global e agir local. Então, se eu tenho uma política pública que diz que a minha escola é o meu mundo naquele momento, para aquela criança como a gente cuida da escola? Quais são as ações que a gente faz na escola? De plantio, de compostagem, de separação de resíduos, como eu falei. E como isso chega na minha casa, né? Eu acho que é uma política que o Brasil tem que incentivar na parte da educação, na parte das empresas, né? Porque não dá incentivos, como eu falei, para o cidadão e cidadã, então, na parte de PTU, outras frentes, que vai mexer, e vai só quando mexer no bolso, assim, para adulto, essa questão, né? do IPTU é bem interessante, né? Na verdade, tu pode ter um abatimento a partir do momento que houver aquele comprometimento as com a evidências, causa, né, digamos assim. Que é a mesma coisa do ESG nas empresas. Tendo as evidências, tu vai ganhar um desconto lá sendo um cidadão do Não, IPTU. e tem até para o bom motorista, se a gente for pensar, entendeu? Dirigiu bem, que na verdade deveria ser... obrigatório, né? Rotinas, dirigir bem, eu tenho que dirigir bem, né? Ninguém é formado para
ir lá e atropelar alguém. E mesmo assim eu ganho incentivo se eu não tiver multa, enfim. Meio ambiental, ajuda, vou fazer né? a mesma coisa. Exato, e ajuda, né? Não por ajudo, isso ajuda muito as até pessoas. Até porque tem gente dizendo, mas precisa campanha para tudo? Infelizmente no Brasil, eu repito, precisa. Precisa para não beber e dirigir. Precisa para pagar as contas, que tem gente que acaba não pagando e isso gera um problema coletivo. Num condomínio, se você tem alguém que não paga o condomínio, já gera. Então, assim, todo mundo sabe que tem que fazer, mas nem todo mundo faz. Ontem eu ouvi de um catador que o ser humano é uma máquina de gerar desculpas. Então, tudo que a gente aprende, a gente precisa, sim, ter depois um acompanhamento, né, de alguém seguir nos cobrando. É que nem a dieta, né? Se a gente não tem aqui na Nutri, a gente não faz. Né? Então, eu acho que tem uma questão, vou no médico fazer meus exames, eu vou ficar essa semana sem comer doce. Eu conheço muita gente que faz isso, aí vai fazer o exame, tá ótimo, né? Mas, assim, é uma coisa de ter alguém olhando por nós, infelizmente, porque nós somos seres humanos, então a gente tem uma questão de dar um jeitinho, às vezes. No então, Estado tem o papel do Estado que ele é tutor. O Estado é um tutor, né, dos nossos comportamentos, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Se todo mundo fizesse a sua parte, o Estado, né, diminuiria o seu tamanho muito. Mas, enfim, por falar em tamanho, a Apoena tem tudo para ter um tamanho ainda maior, porque este assunto ele vai ficar cada vez mais em voga, né? Assunto sustentabilidade. E acho que uma coisa que nós estamos cada vez mais melhorando a partir da nossa parte teórica e prática, né? Nós seguimos estudando, então cada vez mais a gente quer levar isso para desmistificar. É muito difícil, é muito burocrático, então nós criamos, são alguns aninhos, a Joyce e eu montando planilhas e planilhas, uma plataforma, né? Então essa plataforma ela está vindo justamente para facilitar, né, que os pequenos e médios, principalmente MEIs, mas pequenos empresários, comecem a olhar essas questões de análise de risco. Mas né? Me explica assim, são referenciais que vocês montaram todas no mesmo local? Nós não temos hoje uma norma técnica, né, de ESG, mas nós temos um parecer recomendado da BNT, que é a PR 2030, então nós seguimos essa, né, que nós somos formadas, né, auditoras nessa norma. Nós temos uma outra norma técnica que foi lançada agora, daí essa é sim uma norma técnica que foi lançada em janeiro, que é a NBR 20205, aquela tentando levar tudo de cabeça. Nossa, até os números. E nós temos uma outra norma que ela é baseada no GRI também, né? Que são os relatórios de sustentabilidade das grandes empresas. Tem uma norma internacional que é o GRI e nós usamos muito também os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a partir dessas normas, nós criamos uma metodologia que nós já aplicávamos, né? De maneira, assim, presencialmente, com reuniões virtuais com os nossos parceiros, mas a gente percebia que isso nos ocupava muito tempo e, às vezes, o custo ficava muito alto para quem é muito pequeno. Então, como a gente pode melhorar o acesso à sustentabilidade, a ter uma análise de ESG? Como eu quero saber a minha maturidade do meu negócio? Se eu sou pequeno, eu não posso pagar uma consultoria da Dayana, eu não quero que a Dayana venha até aqui, eu sou de outro estado, eu sou de outra cidade, tem todo um deslocamento. Então, como eu faço isso? Então, essa plataforma vem justamente para que a gente consiga, a gente diz, democratizar, né? Tanto que o nome dela é ESG Fácil, que é justamente para complicar a aplicação. Então, nós fizemos um teste, nós conversamos ano passado com mais de 1.000 CNPJs, nós visitamos alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, Minas Gerais, Paraná, nós fomos a alguns lugares conversar, várias reuniões, vários online, presencial em eventos de empreendedorismo, pegando algumas ideias também de qual era a dificuldade de implementar. Porque, como eu falei, quem é da área de sustentabilidade, a gente vai em evento e a gente só vê as mesmas pessoas. Como a gente fura essa bolha de chegar para os pequenos negócios, para os médios, os grandes já estão atentos pela questão internacional, como eu falei, né? Internacionalmente existem já leis, né? Que tem que implementar, aqui no Brasil ainda não. Então, aí vem esse efeito cascata até chegar aqui nos pequenos. Mas como eles fazem essa adequação, se eles não têm dinheiro para fazer? Então, a ideia era justamente essa. Então, nós visitamos esses CNPJs, conversamos e no início do ano nós lançamos um teste piloto. Você falou 1.000 CNPJ? 1.000? Aham. Eu trabalho bastante. Não, eu fiquei pensando nesse número, 1.000 é bastante. Bastante, né? Gente. E nós temos todos os dados, assim. Então, a ideia foi justamente descomplicar. Fizemos os testes, então, com as empresas aqui que nós escolhemos de setores diferentes, agora todo mês de janeiro. E nós estamos atualizando ela agora em março. Ela sai como um projeto, assim, né, de tentar justamente popularizar essa questão. E é possível se falar na mesma língua para vários lugares do país? Não. Mas eu acho que a norma ajuda.
Então, nós temos uma parte que ela é mais personalizada dentro da plataforma. Eu ia tentar puxar a brasa para o nosso assado. Nós, não vou especificar o outro estado, mas, enfim, nós estamos à frente de vários outros, ou não? Acho que sim, nessa questão da urgência pelo que nós vivemos. Então, tem um pouquinho mais de desejo. Pelo menos isso, né? Porque a dor, gente, né? A gente já tinha comentado que na pandemia as pessoas iam mudar. Nem tanto. Na enchente aqui, mais especificamente no Rio Grande do Sul, depois da enchente, depois de tudo que a gente viu, depois do tanto lixo, de tanta boca de lobo entupida, a gente vai mudar. Nem tanto, mas alguma coisa a gente aprendeu. E a gente foi visitar também muitos núcleos setoriais, assim, núcleos de empreendedores, eventos de empreendedorismo. E essa galera já tem uma predisposição de ir buscar coisa nova, o que está rodando no mundo, o que eu vou fazer de diferente, eu já tenho uma marca, eu já faço um monte de coisa, o que eu posso fazer para melhorar? Então, com essas pessoas que nós fomos conversando, tem uma predisposição, então foi mais fácil, eu acho, de conversar. Eu tenho um filho de 16 anos, eu tenho uma esperança, até pelo que eu vejo do comportamento dele, de que no futuro nós tenhamos uma geração mais preocupada, mas eu não sei se não é a minha bolha, eu não tenho esse conhecimento. Eu queria saber até da sua opinião, será que já não é um processo que daqui a pouco a gente vai ver uma melhora bem significativa logo ali, Acredito da conscientização? Sim. Nós temos uma geração, até eu fui numa palestra de dias do Dado Schneider, que ele é um cara excelente, né, que fala sobre comportamento, sobre a questão de gerações no mercado de trabalho, que esse é um outro ponto bem importante. E ele fala que essa geração que está chegando no mercado é uma geração inquieta para várias coisas, mas uma coisa é em relação ao cuidado com o ambiente. Eles têm esse entendimento de cuidado com a comunidade, cuidado com o outro, tanto que é uma geração que o mercado de trabalho está estranhando como está chegando, né? Está tendo que se adequar. Isso. Então, muito mais crítico, mais inconformado com a realidade. Então, as questões ambientais também têm a ver com isso. Claro, e sociais, como eu falei, porque elas estão juntas, né? Então, eu percebo que tem esse movimento. Inclusive, eu participei no ano passado de muitos podcasts e muitas rodadas de inovação com adolescentes, né, de ensino médio, e muitas rodadas de inovação com novos empreendimentos e soluções para a sustentabilidade. Inclusive, uma plataforma de ESG para escolas. E eu estava pensando, nossa, olha ali, eles estão na adolescência pensando numa plataforma de ESG para a escola, eu aqui com 40 anos fazendo agora isso. Então, me deixou muito feliz. Então, eu comentei com as meninas assim, nossa, como é bom tu ir nesses lugares, tu pensa, não, as pessoas realmente estão pensando nisso. Eles estão fazendo embalagens com casca de abacaxi, sabe? Então, estão pensando soluções para aquilo que até pouco tempo atrás não era interessante. Então, eu percebo esse movimento, sim. Bom, infelizmente estamos chegando no final, mas assim, o que vocês imaginam para o futuro imediato? Não vamos falar lá no futuro, então, Sim. de outras gerações, mas no futuro imediato. 2026 está começando aí, o que vocês têm no horizonte? Nós estamos bem felizes com o início desse ano. Acho que no ano passado foi um ano muito difícil, porque 2024 ele foi realmente já complicado, né? E daí 2025 nós sentimos que até maio, parece que todo mundo esperou, né? Chegar a maio para começar os projetos. Esse ano de janeiro ele já foi um ano super movimentado, fevereiro está sendo, então a gente acredita que esse ano vai ser um ano realmente assim de quebra de paradigma. Nós estamos recebendo muitos contatos de empresas que querem aplicar, principalmente na questão social, algum projeto de impacto na sua comunidade. Eu tenho a minha empresa e eu preciso fazer alguma coisa para o planeta e para as pessoas, mas assim, não coisa pontual. Não quero mais fazer campanha de arrecadação de cesta básica, eu quero uma coisa sistêmica, que mude a vida das pessoas, né? Então, se vai ser com escola, se vai ser com uma rede de mulheres empreendedoras, se vai ser com associações de bairros. Então, a gente está vendo muito isso. E uma outra frente que nós estamos recebendo é essa questão de como conversar com esses espaços de bairros que foram afetados pela enchente, como a gente pode pensar em soluções para planos de emergência climática para esses lugares. Então, isso também a gente está recebendo bastante, assim, de conversas com comunidades também, enfim, de associação de moradores. Porque é isso, o que tu faz se vem uma enchente? A gente não sabia o que fazer, a gente fez tudo o que podia, né, para pensar em sobreviver. Mas, tecnicamente, nós fizemos esse trabalho ano passado, com o Instituto, e foi muito legal. Nós pegamos empreendedores de todo o Rio Grande do Sul, eles participaram desse projeto, e a nossa aula foi a construção de um plano de resiliência climática para ONGs e empreendedores. E foi muito legal.
porque nós falamos o que ser feito, se tu é ONG, o que tu faz, como tu acolhe, como tu faz estoque, como tu faz cadastro de voluntário, porque isso também foi feito muito, né, do jeito que dava. Então, nós fizemos isso e nós estamos replicando esse ano. Então, eu tenho uma perspectiva muito boa, e inclusive com a plataforma, da gente estourar essa bolha, sabe, que é aquilo que me incomoda. Quando eu vou num evento de sustentabilidade, eu vejo as mesmas pessoas. Eu vou num evento de empreendedorismo, de impacto socioambiental, eu vejo as mesmas pessoas. Então, eu quero ver pessoas diferentes. Eu quero que outras pessoas iniciem essa trajetória, nessa jornada conosco, para começar, nem que seja mudando uma ação. Aí eu quero só separar meu resíduo, o dinheiro que eu tenho para comprar adesivo para colocar nos coletores, porque não precisa comprar coletores. A gente mostra, inclusive, como fazer isso. Então, eu quero começar ouvindo os meus colaboradores. Então, a gente ajuda a fazer formulários, dinâmicas para conversar, enfim. Eu percebo e quero, né, eu percebo essa mudança, mas eu quero que cada vez mais a gente encontre outras empresas, outros negócios para gerar impacto positivo. Muito bom. E os interessados têm lá nas redes sociais, né? Identificado, Apoena. Apoena é @apoena socioambiental ou www.apoenasocioambiental.com. E é muito interessante, eu já dei uma olhada nos perfis lá, tem todas as informações necessárias. Eu quero agradecer muito a Daiana Schwenger, empresária. Esse papo poderia render muitos programas, mas é o pontapé. Sempre que precisar, a gente está de portas abertas, que o assunto é de interesse geral. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos. E o Visão 360 fica por aqui, agradecendo também a sua companhia, você que nos acompanha todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades.